Bom, vamos lá então. Esse arquivo que eu mandei para vocês, pessoal, é esse slide aqui, tá? Na verdade, não é slide, ele está em PDF, ok? Então, a gente vai estar trabalhando, a partir de agora, né, uma parte da eletrônica que envolve, tá? Prestem bastante atenção, pessoal. Nós estamos entrando numa parte que envolve, como eu já tinha dito para vocês, a eletrônica ela vai se subdividir em eletrônica analógica, né? Ou eletrônica geral. Nós temos também a eletrônica digital, a microeletrônica, e nós temos a eletrônica de potência, tá? Então, como o curso de vocês é um curso de manutenção industrial, muito pouco se vê da parte na verdade, na indústria, a parte de eletrônica digital vê muito na parte de controle, tá? Parte de controle, a parte de automação industrial, tá? Então, vê-se muito a parte de eletrônica digital. Microeletrônica se vê muito pouco, mas vocês têm uma concentração muito grande na área de indústria, na parte de eletrônica de potência, tá? Então, uma das partes do curso que a gente foca bastante é a parte da eletrônica de potência. Então, agora a gente vai falar, né? Nós vamos trabalhar a parte dos próprios retificadores, né? Nós vamos continuar falando dos conversores, dos retificadores, e vamos falar da eletrônica de potência, onde a gente vai trabalhar com os diodos e com os transistores. Então, eu vou começar a falar dos transistores, mas dentro desse foco, tá bom? Dentro dessa pegada da eletrônica, da área de eletrônica de potência, tá bom? E a gente vai dando sequência ao curso por aí. Então, dentro desse material que eu trouxe para vocês, tem algumas referências, tá? Então, aqui são referências da parte de eletrônica de potência, e esse livro aqui, junto com o Boyle Study, ele ajuda bastante no curso, tá? Que é o Eletrônica do Malvino, Albert Malvino e David Bates, tá? Ele é conhecido como Malvino, ok? Bom, então é o seguinte, pessoal, a eletrônica, vamos falar um pouquinho da definição de eletrônica de potência, que é muito visto dentro da indústria, tá? Então, a gente tem aqui, a eletrônica de potência pode ser definida como a aplicação da eletrônica de estado sólido para a conversão de energia elétrica, tá? Opa! Vou pegar aqui o exemplo de um... Isso aqui é quem? Isso aqui é o anodo e isso aqui é o catodo, tá? Do meu diodo, tudo bem? Como que funciona o transistor, tá? Então, o transistor, ele possui aqui, ó, essa é a simbologia do transistor, tá? Essa parte aqui, ó, a gente chama de base, tá? Essa parte aqui a gente chama de coletor e essa parte aqui nós chamamos de emissor, tá? Então, essa simbologia de um transistor, tá? Então, lembrando que existe, né? Olha aqui, ó, são os terminais, tá? Isso aqui são os terminais, coletor, base e emissor, tá? Como é que ele funciona como diodo? Olha aqui, ó, dessa forma, ó, se a gente pegar, aqui a gente tem, se ele estiver polarizado nesse sentido, a corrente vai estar nesse sentido, tá? Aqui também, o transistor, o que vai acontecer? A corrente, ela vai estar fluindo nesse sentido aqui também, ó, tá? A corrente I vai estar fluindo nesse sentido. Se ele for do tipo, né? Olha aqui, ó. Existem os transistores PNP e NPN, tá? A gente tem um transistor do tipo PNP, positivo, negativo, positivo. Depois a gente vai
entrar nessa teoria aqui, tá? E vocês vão verificar que, da mesma forma, isso daqui vai estar funcionando como, olha aqui, ó, como um diodo, tá? Aqui seria o cátodo e aqui seria o anodo, tá? Ele funciona da mesma forma, polarizado diretamente, ok? Esses outros componentes aqui, ó, né? Nós estamos trabalhando aqui, falando dos tiristores, né? Nós estamos falando dos tiristores, falando dos transistores, tá? Então, esses dispositivos são eles que estão embarcados, né, nos mais diversos tipos de aplicações, tá? Desde transporte, né, trem elétrico, controle de motor, as UPS, que são as unidades que a gente utiliza aí para como fonte autônoma de energia, né, os no breaks, tá certo? No breaks e UPS, que são na realidade, você pega a corrente alternada, né? Você pega a corrente alternada, ou corrente contínua, e você passa por processos de conversão, né? Conversão, e aí você pode ter a conversão da corrente alternada para corrente contínua, ou de corrente contínua para corrente alternada. E aí depois a gente vai ver um pouquinho disso daí, como que funcionam essas conversões. Esses elementos aqui, esses dispositivos eletrônicos de potência, são utilizados nessas conversões de energia, tá? Robô, máquina, né? Máquina de solda, automóveis são utilizados, fontes chaveadas, equipamentos aqui de áudio e vídeo, né? Refrigerador, condicionador de ar, máquina de lavar, os mais diversos tipos de componentes são utilizados dentro da chamada eletrônica de potência, tá? Então, ela envolve a potência, a eletrônica e o controle, tá? O interrelacionamento da eletrônica de potência com a energia, a eletrônica e o controle é mostrado na figura a seguir, tá? Então, ela baseia principalmente no chaveamento de dispositivos semicondutores. E aqui tem um pequeno histórico de quando que começou, né? Primeiro, a partir de 1990, né? Aproximadamente 1990, foi inventada a válvula, né? Válvula eletrônica, elétrica eletrônica, né? Depois da válvula, desenvolveu-se... A válvula é a mesma coisa que transistor, tá? Ela é uma chave, como eu mostrei aqui para vocês. No caso do transistor, né? Ele vai ser acoplado a um circuito aqui, e ele só vai deixar que essa corrente circula se você tiver aqui uma corrente de base, tá? Somente através da corrente de base que você vai fazer circular essa corrente aqui nesse transistor, tá? Uma das analogias do transistor é a torneira, né? Já ouviram como que funciona uma torneira, né? Parece que teve alguns colegas aí que já fizeram a disciplina de eletrônica em outras escolas, né? Você tem uma torneira aqui que você tem o fluxo. Você tem um fluxo de água aqui, tudo bem? Olha lá. Se essa torneira estiver fechada, né? Se essa torneira estiver fechada aqui, ó, isso seria quem aqui? Essa válvula aqui, ó. Por isso que o nome vem de válvula, né? Se ela estiver fechada, olha aqui, ó. Fechada, né? Então aqui, essa chave aqui seria quem? Seria a base, ok? Por quê? Porque o coletor aqui, ó, seria quem? Aqui, ó, né? Coletor de água, a entrada de água, tudo bem? A base é a própria válvula, por isso que o nome válvula vem daí, tá? Então, aqui a gente tem a nossa base, o coletor de água aqui, né?
A base aqui, se tiver fechado, se eu não tiver corrente aqui, né? Se eu não tiver corrente, eu não vou permitir que haja o quê? Um fluxo de água. Agora, se eu liberar a corrente aqui em cima da base, o que que vai acontecer? Esse cara aqui, quem que é? Emissor, né? Se eu abrir esse cara aqui, ó, né? Se eu colocar na posição aberta, se eu colocar na posição aberta, ó, o que vai acontecer? Tá aí, né? O exemplo da torneira, que é típico do transistor, tá? É uma analogia, tá? Uma analogia que a gente utiliza entre o transistor, né, e uma torneira, ok? Pessoal, até aqui beleza aí? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se vocês pegarem aqui no capítulo 3, ó, capítulo 3 do livro lá do Boylestad, tá? Página 129, dessa última versão, que tem lá no... Essa versão aqui tá para vocês lá na biblioteca digital, tá? Então aqui conta um pouco da história, dos inventores, tá? Então, olha lá, ó, entre 1904 e 47 a válvula foi o dispositivo de maior interesse, né? Foi utilizado nas televisões e outros componentes, tá? 1906, Lee de Force adicionou o terceiro elemento à grade de controle, a válvula diodo, né? Então, ele se transformou em triodo, ok? Então, eu tava dizendo o seguinte, que aquilo que a gente estava mostrando aqui, né, ó, a, a evolução da eletrônica, né, o desenvolvimento da eletrônica se deu entre 1900 e 1950, né? Eu fiz um resuminho aqui para vocês, e aqui no próprio livro do Boylestad mostra, ó, entre 1904 e 47, a válvula foi o dispositivo eletrônico de interesse. 1904, válvula diodo, né? Foi criada por Fleming, ó, o criador da válvula diodo aqui, né? Depois o Lee Forrest adicionou o terceiro elemento chamado grade de controle. Então o que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, foi esse desenvolvimento, né? Desses primeiros dispositivos, tá? Primeiros dispositivos eletrônicos, tá? Então aqui nesse primeiro caso aqui a gente tem o diodo, né? A válvula diodo. O que é o diodo, né? Esse diodo ele vai permitir a passagem de corrente, né? Em uma determinada tubulação. Vamos colocar aqui o mesmo exemplo aqui, né? Ó. Aqui a gente tem a tubulação, né? Em função do quê? Em função da sua capacidade de transmissão de corrente, né? Aqui seria eu estou dizendo que eu tenho aqui uma determinada vazão de água, né? Aqui seria a minha vazão de água. Então, os diversos tipos de diodo, né? A vazão de corrente, no caso aqui seria água, tá? Essa vazão de água depende da capacidade do diodo, ok? Então, ele vai conduzir a partir de um certo limite, tá? Ele vai conduzir a partir de um certo limite, levando em consideração o quê? A sua capacidade aqui, ó, tá? Que ele vai ter de condução, né? Se ele estiver polarizado diretamente ou inversamente, né? Então, ele só pode ter de um lado, né? O sentido de condução do diodo ele é somente de um lado. Se ele estiver do lado contrário, ele bloqueia, tá? Tem um bloqueio nessa vazão, tá? Então, esse aqui seria o anodo e do lado de lá o catodo, tá? Entrada e saída. É uma válvula, né? Por isso que o nome se diz válvula unidirecional. Ele só deixa que a corrente circule nesse sentido, tudo bem? Tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que é a exemplificação
da analogia entre o diodo e o transistor, tá? Então, aqui, ó, teste de transistores, né? Uma das coisas mais importantes para se conhecer dentro do transistor, pessoal, é que o transistor ele é analisado através das suas curvas características, tá? Todo transistor é analisado com base nas suas curvas características, tá? Os medidores digitais, eles vão te dar esses valores aqui de ganho, tá? É o beta ou HFE, né? Beta DC ou HFE. Isso aqui são os ganhos dos transistores. A gente vai aprender vamos falar um pouquinho hoje na aula de hoje, e na aula que vem a gente vai comentar mais especificamente sobre isso daí, tá? Então, se vocês observarem essa figura aqui, ó, eu tenho aqui o coletor, né? Eu tenho aqui o coletor de um lado, tenho o coletor de um lado, e se eu colocar o ohmímetro, então novamente, ó, deixa eu colocar aqui mais uma notinha aqui para vocês, tá? Vou voltar. Anotem aí, pessoal. Se vocês puderem, anotem aí. Teste com transistores, tá? Olha só, como é que a gente testa um transistor, tá, pessoal? Primeiro, através do ohmímetro. É através do ohmímetro, ok? Então, eu tenho aqui o ohmímetro e dentro desse, observando esse transistor aqui, eu sei que pela simbologia dele, esse terminal aqui é o meu coletor, depois eu tenho a base e aqui eu tenho o emissor, tá? Então, colocando o positivo na base e o negativo no emissor, é como se eu estivesse polarizando a base, a junção, eu chamo isso aqui de junção, tá? Eu estou polarizando a junção base e emissor diretamente. Então, eu tenho que ter uma baixa resistência, por quê? Porque ele está conduzindo, ok? Isso daí cai na prova, hein, pessoal? Então, olha só. Olha só. Então, olha lá. Polarização, né? Base, traço, emissor. É igual, né? Baixa resistência. Baixa resistência, tá bom? Depois, só lembrando, né, que a polarização base emissor com o coletor aberto, tá bom? É o primeiro caso aqui, tá? Depois, olha só, eu tenho polarização. Essa polarização aqui no primeiro caso é a polarização direta, tá? Polarização direta, base emissor. Polarização reversa. Coletor barra emissor, tá? Coletor barra emissor. Então, eu tenho que ter aqui igual alta resistência ômica, tudo bem? Alta resistência ômica. Então, esse é o teste que é feito com os transistores. Para eu verificar se um transistor está queimado ou não, eu faço, né, esse tipo de teste. Oi? No desenho está coletor base. O primeiro caso é esse aqui, ó, tá? Primeiro caso, ó, ohmímetro, né? Ohmímetro. Primeiro caso aqui, ó, A, que é esse daqui, tá certo? Então aqui, ó, polarização direta, base emissor, tá? Polarização direta, base emissor.
positivo na base e negativo no emissor. Então, eu tenho essa simbologia como se eu estivesse polarizando um diodo, entendeu? Isso. É no outro, no segundo exemplo, lá no outro desenho. Tá, vamos lá. Segundo exemplo, polarização reversa, né? Por que que é reversa? Porque eu estou colocando positivo aqui no catodo e o negativo no anodo, como se fosse, entendeu? Mas o positivo vai no coletor e o negativo vai na base. Então eu tenho que ter uma alta resistência. Isso, mas o senhor colocou coletor, emissor. Ah, Seria desculpa. coletor base. Isso, muito bem, desculpa. Coletor base, é isso aí, tá certo. Obrigado, Ricardo. Então eu tenho que ter aqui uma alta resistência. Tudo bem? Alta resistência. Tá certo? Agora, olha só, ainda aqui esses slides que eu estou mostrando para vocês, pessoal, vocês conseguem ele, tá? Eu vou até dar essa dica para vocês aqui, ó. Quem quiser obter, né? Novamente, ó. Se a gente entrar aqui no site do SIGA, tá? Ó, se vocês entrarem aqui nessa plataforma, que vai encerrar agora já dia 15, né? Tá? Vocês vão encontrar essa explicação mais pormenorizada, tudo bem? E também tem um site aqui, ó, um outro site, que é o site da Pearson, tá? Então, vocês podem se cadastrar aqui, ó, né? Na área de ensino superior, vocês podem se cadastrar aqui também. Olha lá, livros universitários. É esse site aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir entrar como área do professor ou como estudante também, tá? Então, é esse livro aqui, ó, tá? Os dispositivos. Se eu não me engano, pessoal, olha aqui, ó. Isso aqui que é o legal dele, tá bom? Isso aqui que é o legal desse livro. Estão acompanhando a tela aí, pessoal? Sim. Sim. Então, olha só, se você clicar aqui, ó, eu já vou até puxar aqui para mandar para vocês, ó, para facilitar um pouquinho para vocês. Vou colocar esse link aqui, ó. Vocês vão conseguir entrar aqui em apresentações, ó. Aí vocês vão, material exclusivo, cadastrar-se, tá? Olha que legal aqui, ó. Arquivos, multisim, tá? Tudo que a gente já viu, ó. Diodos semicondutores, aplicação, transistores, polarização, tá? Até o capítulo 7 aqui é a nossa primeira parte, tá? Aqui tem as imagens, então vocês vão conseguir achar bastante coisas legais por aí, tá? A outra opção é que vocês já têm liberado para vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui, além desse, o Malvino, ó. O Malvino, se eu não me engano, tem aqui também. Esse daqui, ó, muito bom também, tá bom?
É uma segunda opção para vocês aí. Então, aqui, ó, ele vem lá com datasheets, tá? Apêndice do Multisim, apresentações de PowerPoint, tá? Manual de soluções, arquivos com circuitos do Multisim, ó, tá? Olha só que facilidade que tá hoje, hein, pessoal, para estudar. Não tá, não? E aí, aquele que eu tinha mostrado para vocês aqui, quando a gente está falando dos testes dos transistores, esse aqui, eu me cadastrei lá e baixei as apresentações. Vocês podem fazer da mesma forma, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais para frente. Olha lá, isso daqui está na nossa... Isso aqui está aí na biblioteca virtual, está liberado para vocês, tá bom? Esse capítulo aqui, ó, que é o que nós estamos trabalhando, tá? Se a gente avançar mais um pouquinho com transistores, tá? E tem bastante exercícios resolvidos aqui também, que dá para a gente acompanhar, tá? Vou ver se fica mais fácil de digitar aqui. Aqui, pessoal, já fica algumas dicas também, tá? Para análise dos transistores com o software, tá? Aqui, ó. Chegamos aqui onde eu queria, tá? Então, olha só. Essa primeira figura que eu estava mostrando para vocês aqui, ó, tá? Teste de transistores. Tá lá no livro, ok? Página 136. Então, alguns multímetros, né? Alguns multímetros, eles já vêm com o terminal pronto para você colocar o transistor aqui, ó, tá? E aí ele já vai te mostrar, né? Você consegue colocar lá o coletor, a base e o emissor diretamente aqui nos terminais e já fazer a verificação, tá? Se o seu componente tá funcionando corretamente, tudo bem? E aqui tem um textinho, ó, falando sobre os testes, ó. Há uma variedade de testes de transistores disponíveis, né? Fazem parte do medidor digital, capaz de medir a variedade das grandezas elétricas. Aí tem medidores de JFETs, né? E em todos os casos a alimentação deve ser primeiro desligada, né? E um dos primeiros aqui é feito com ohmímetro, tá? Então, o teste quando você não tem um testador, né? Um testador de transistor ou desses componentes, você parte por analogia ao ohmímetro, tá? Então, aqui, ó, lembramos que para um transistor na região ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente e a junção base-coletor está polarizada reversamente, tá? Então, aqui é o que nós estávamos mostrando para vocês, tá?
tá bom? Então, para eu testar o multímetro, né? Primeiro, polarização direta da junção base-emissor com coletor aberto. Tem que dar baixa resistência. E, segundo caso, polarização indireta ou reversa, coletor base, né? Com alta resistência. Ou seja, ele está em bloqueio, tudo bem? Ele está bloqueado. E aí tem que colocar o positivo novamente, né? Como se eu estivesse testando o diodo aqui novamente, tá? Sim. Então tá ok. Agora sim. Beleza. Então olha só, pessoal. Esses caras aqui, né? Ó, tá lá o Shockley, Barden e Brayton. Eles são os caras que ganharam o prêmio Nobel, né? Um dos prêmios Nobel aí, ó, né? Ganharam junto em 56 por inventar o transistor, tá? Veja aí que coisa bacana, né? Da nossa eletrônica, o impacto que ela tem, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, o transistor. Esse aqui é o exemplo do primeiro transistor, tá? O primeiro transistor é esse cara aqui. E ele né? A construção, novamente, ó. Carol, o Kaique veio perguntar para mim se é eu que estou removendo as pessoas do grupo. Na verdade, eu coloquei. Você viu que eu voltei minha net tinha caído? Caiu Sei. nada, eu dormi. Dormi no começo do intervalo, acordei agora. Aí eu coloquei que a minha net tinha caído porque alguém tinha me removido também. Eu falei, colocar que minha internet caiu, né? Porque eu achei que o professor tinha me removido, né? Ele deve ter feito alguma pergunta, viu, quando eu não tava na sala. Aí ele me Não, removeu. Mas não é eu que tô removendo ninguém, não, viu? não, tudo bem. Depois a gente vai checar isso aí, pessoal. Fiquem tranquilo, tá? O importante é vocês estarem voltando aí, prestando atenção aqui, tá bom? Então, olha só, pessoal, o transistor, ele novamente um semicondutor, né, de 3 camadas, tá? Tipo N, tipo P, ou 2 camadas, tipo P e uma N. Então, eu posso ter o transistor PNP, positivo, negativo, positivo, ou NPN, tá? Então, aqui é o exemplo, né, do transistor e suas respectivas camadas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu já tenho aqui, ó, PNP, tá? E essa primeira parte aqui, a parte P coincide com o emissor e com o coletor, e a parte N é a base. Aqui já é o contrário, né? O NPN, né? Ele coincide aqui, o negativo, né? Com o emissor e com o coletor, e a parte positiva com B, com a base, tá? A parte positiva com a base, tá? Então, lembre-se também de uma coisa importante, tá, pessoal? Quando a gente polariza, né? Quando a gente polariza, olha aqui, ó, o exemplo, a polarização é a inserção de uma fonte de tensão, né? Tensão de emissor aqui, ó, tá? Então está circulando uma corrente nesse caso aqui. E é sempre entre as junções que a gente faz a chamada polarização do transistor, tá? Para verificar se ele vai conduzir ou não, tá? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais lá à frente, tá? Aqui fala um pouquinho mais da construção, eu vou deixar isso aqui como... eu estou mostrando para vocês, depois vocês deem uma lida nisso, tudo bem? E ao decorrer das aulas a gente vai começar a falar sobre isso daqui, a operação do transistor, né? Então aqui, da mesma forma que a gente estava mostrando o teste, por que eu fui para o teste lá, né? Aquele teste do transistor. Então, olha só, o que a gente tem no primeiro caso aqui, ó, né? A gente nada mais nada menos fez do que uma polarização, né? Seguindo esse roteiro aqui de teste, ó, nós fizemos uma polarização de base emissor, de baixa resistência, tá? Então, olha aqui, ó, polarização de base emissor, tá? Mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ó, tá? Olha lá. Quando você vai testar, é mesmo que você estivesse testando
O que que acontece nesse caso aqui, pessoal? Tá? Como é que o meu transistor ele vai conduzir aí nesse caso, tá? Então, olha lá. Eu apliquei a parte positiva aqui, lembrando que é um transistor PNP, tá? Transistor PNP, ok? Então, o primeiro caso aqui de polarização do transistor. Minha fonte, ó, parte positiva no emissor e parte negativa na base, tá? Então, os portadores majoritários, olha aqui, ó, né? Eles vão fazer com que haja uma circulação dessa corrente por aqui, tá? Lembrando que o coletor, ele está isolado, tá? O coletor, ele está isolado nesse caso aqui, tá? Então, essa mesma figura aqui, ó, esse mais aqui seria essa fonte aqui, a fonte interna que a gente tem do próprio ohmímetro. Ele vem com uma fonte interna, uma bateriazinha, tá? Então, essa fonte interna que a gente está mostrando aqui seria esse V aqui, ó, tensão, né? Que está sendo aplicada aqui, ó, tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, polarização direta de um transistor PNP, tá? Agora aqui, ó, polarização reversa, já é o segundo caso, tá? Olha lá. Então, aqui, a minha fonte, ó, eu tenho o positivo aqui na base e o negativo aqui no coletor, tudo bem? Portadores minoritários. Estou chamando de polarização reversa, tá? E aqui, ó, quando eu polarizo, os portadores minoritários, né, ó, eles tendem a criar uma chamada região de depressão. O que que é essa região de depressão? Isso é uma coisa importante de se anotar, tá bom? Ele vai tentar bloquear a circulação da corrente aqui dos elétrons, e é como se houvesse um vazio nessa região aqui, tá? É como se houvesse um vazio. Não vai... Na realidade, os teóricos dizem que é uma circulação bem pequena de corrente aqui, mas ela é desprezível, tá bom? E do lado de cá, não. Do lado de cá já há uma circulação. Por isso que eu estou dizendo que é a polarização direta. E nesse caso aqui, a polarização reversa, tá bom? Lembre-se sempre, pessoal, que independente de eu estar aqui com os terminais invertidos aqui, continua sendo polarização reversa, tá bom? Apenas eu inverto aqui para ter uma alta resistência aqui, para calcular essa resistência, que ela surge justamente devido à região de depressão. Quando circula uma corrente, a resistência é bem baixa, tá? Favorecendo a circulação de corrente. Quando ele está em bloqueio, olha aqui, ó, surge essa região de depressão que tem uma resistência muito alta à circulação de corrente, tá bom? Tudo bem até aí, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, então. Bom, pessoal, boa semana para vocês, tudo bem? Fiquem atentos aí aos nossos prazos, aos nossos conteúdos. Dê uma olhadinha no material, pesquisem, tá bom? Conclua as atividades aí para que vocês possam ter um bom desempenho aí nessa disciplina, tá ok? Eu fico à disposição por e-mail aqui, vocês podem mandar por chat também, eu continuo à disposição. Tá certo? Um abraço para vocês, boa semana, até mais.